Estamos ao vivo. Olá, boa noite, boa noite. Boa noite a você que já está aí esperando esse momento, dessa conversa, desse encontro, nesta quinta-feira calorosa. Nossa, como foi quente o dia hoje. Então, boa noite para todos vocês. Hoje o nosso assunto, como você sabe, na verdade, todas as quintas-feiras, estamos aqui para abordar, para trazer temas que sejam de interesse coletivo. E hoje, como já havia falado na semana passada, não é diferente. É um tema de grande relevância, porque vamos estar falando do tão falado Novembro Azul. Por que Novembro Azul? É um mês inteiro que se fala de um assunto que com certeza interessa não só você, homem, mas também você, esposa, irmã, companheira, para que faça com que os nossos homens, de fato, façam a prevenção do câncer. Mas hoje temos um convidado muito especial, é o Dr. Pedro Gaia, acho que é dessa forma que é o sobrenome dele, ele é urologista, e vai estar então aqui conosco para falar sobre esse assunto de tão grande relevância. Quero pedir para você que está assistindo pelo Facebook, curta, compartilhe, porque o nosso foco de compartilhar é fazer com que chegue ao maior número de pessoas, ainda mais hoje, que o assunto é saúde. E falando também pelo YouTube, você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, inscreva-se no meu canal, clique no sininho, e assim tu vai estar sempre recebendo as notificações das nossas novas publicações. Ah, e lembrando, né? Você já sabe, mas é bom a gente lembrar. Se você não tem como assistir agora, não pode assistir, depois vai ali no Spotify e você tem como escutar todos os nossos programas, não só esse de hoje. Você não conseguiu ouvir o da semana passada? Vai lá, que está lá à disposição, disponível no Spotify. O nosso convidado já está entrando. Olha, então, eu quero cumprimentar então, o meu convidado, agradecendo o Dr. Pedro por o senhor ter aceito. E hoje nós faremos da modalidade à distância. Você que vem nos acompanhando todas as quintas-feiras já sabe que fizemos nessa modalidade. Porque o nosso convidado, o Dr. Pedro, não pôde, não teria como estar aqui presente, tendo em vista o seu trabalho, a sua profissão. Mas disse, ok, online, à distância, eu consigo passar as informações que a nossa população, que a nossa gente precisa. Então, muito obrigada, doutor Pedro, por ter aceito o convite e por estar aqui conosco para conversar. Mas antes de eu falar com o meu convidado, com esse convidado especial, eu quero compartilhar alguns dados que busquei na pesquisa na internet e que depois o doutor Pedro, claro, vai poder confirmar, porque nem sempre o que a gente encontra na internet é o que é, né? Mas vamos lá. Quero falar de alguns dados aqui. Lá na internet diz o seguinte, na lista dos 3 tipos de câncer, o que mais mata no Brasil temos. Primeiro, câncer de pele. Nem sabia disso. Mas o câncer de pele, não melanoma, 31,3%. Câncer de mama feminino, 10,5%. E o câncer de próstata, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, 10,2%. Então, homens e mulheres estão ali, olha, numa carreira parelha em relação à morte. Isso é muito triste. Mas vamos lá. Segundo o INCA, no Brasil, estimam-se 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano. Para o triênio 2023-2025. No entanto, o lado positivo é que, se detectado no início, é a mesma situação do câncer de mama. Tem mais de 90% de chance de cura.
Então, olha a importância desse programa hoje, porque aqui a gente vai falar de prevenção. Evidente que receber um diagnóstico de câncer nunca é fácil. Só essa palavra, câncer, ele já te dá um mal-estar. Mas a forma como se lida a partir da notícia também é determinante para o processo da cura. Mas o mais importante é que os homens procurem um médico e façam seus exames de rotina. Então, agora, eu vou dar o meu boa noite ao Dr. Pedro, agradecer mais uma vez pela sua presença e pedir primeiro que o senhor se apresente, depois a gente começa algumas perguntas que também virão da comunidade que está nos acompanhando, para o senhor clarear essa questão do tratamento do câncer de próstata. E a gente sabe como é difícil levar um homem para médico, né, doutor? Mas vamos lá. Boa noite, doutor Pedro. A palavra é com o senhor. Boa noite, doutora Emília. Boa noite. Queria agradecer o convite. Eu acho que é muito interessante esse espaço que vocês estão propiciando para a população de maneira geral. Eu fico muito feliz, muito honrado em ter recebido o convite, né, e poder falar de um tema tão importante, tão necessário para a população. Como a senhora falou, eu sou urologista, sou médico urologista, né, há mais de 10 anos eu atuo especificamente nessa área, trabalho só com urologia, basicamente. Atendo pacientes em consultório privado, atendo pacientes na rede pública, né, faço bastante cirurgias de oncologia de maneira geral. E estamos aí para falar de um tema tão interessante. Espero que eu possa aí tirar as dúvidas que venham a surgir durante o programa e a gente faça um bate-papo legal. Tenho certeza que sim, doutor. Doutor, além do centro médico aqui em Sapucaia, o senhor aqui em Sapucaia trabalha em outro lugar ou é só no centro médico? Não, em Sapucaia é só no centro médico. Só no centro médico. Mas Isso, atende também em outras cidades? Eu tenho um consultório em Porto Alegre, que é onde eu concentro, né? São os meus dois polos de trabalho, Porto Alegre e Sapucaia. Aqui em Sapucaia eu só faço consultas, né? Eu não faço cirurgias eu, de maneira geral, acabo fazendo em Porto Alegre. Meus pacientes que eu atendo aqui eu levo para os hospitais que eu sou organizado em Porto Alegre. E lá também tenho um consultório e atuo em alguns hospitais, basicamente no Hospital Divina Providência e no Hospital Moinhos de Vento. E recentemente comecei a trabalhar no Hospital da Restinga também, onde eu faço atendimentos pelo SUS. Tá certo, doutor. É um prazer, então, estar de fato com o senhor, falando com alguém que conhece o tema. E eu gostaria de iniciar a primeira pergunta para o senhor, foi montada aqui em forma de perguntas, mas, claro, que isso vai gerar um bate-papo, porque vai vir muitos questionamentos também de quem já está online, de quem já nos está acompanhando, e eu já agradeço quem está aí conosco. Então, primeiro, uma pergunta mais pessoal, né? Eu gostaria de saber o que motivou o senhor a especializar-se em saúde do homem, especialmente, sabendo que na grande da maioria dos homens, eu digo isso porque eu tenho um lá em casa e eu sei do que eu estou falando, é um público que não costuma ter o hábito de consultas preventivas. Em geral, só procuram médico quando estão com dor ou quando estão muito mal. Pois é, o que eu posso dizer? Talvez eu goste do desafio, né, doutora Emília? Eu acho que talvez o desafio seja justo esse. Na verdade, quando a gente entra na faculdade, a gente já mais ou menos tem uma aptidão para alguma determinada área, né? A urologia ela é uma área cirúrgica, então eu sempre pensei em fazer cirurgia e também tem bastante atendimento em consultório, que eu acho bastante interessante também. Eu gosto de ter pacientes em consultório, eu gosto de conversar com os pacientes, uma coisa que me satisfaz bastante. A gente não atende só homens, né? O urologista também atende mulheres, apesar de isso causar estranheza para algumas pessoas. Até algumas mulheres que vêm consultar comigo dizem que não sabiam que o urologista atendia mulheres, mas a gente atende também mulheres na área de infecção urinária, na área de doenças renais, cálculos renais, a gente também atende mulheres. Mas sim, o urologista tem grande parte do seu público que acaba sendo masculino. Eu tive uma influência familiar, eu tenho um familiar muito próximo meu que é médico urologista, né? Que acabou me dando um norte, aí, um exemplo, eu acabei por seguir os passos dele. E hoje eu me sinto muito realizado na minha profissão, assim, na minha área de atuação. Não penso em fazer outra coisa, na verdade. E eu acho que
essa questão do homem não procurar o médico para fazer exames preventivos, a gente tem visto uma mudança, né? Eu acho que as campanhas realmente parecem estar fazendo resultado, porque a gente vê os homens vindo cada vez mais assim para fazer exames de rotina e cada vez mais cedo. Principalmente quando a gente vai pegar a população mais jovem, assim, eles aceitam isso muito melhor já hoje em dia, né? Então, a gente fica satisfeito que, aparentemente, as campanhas e questões informativas realmente estão funcionando. Então, o senhor acha importante essas campanhas, tipo Novembro Azul, Outubro Rosa, essas campanhas, elas têm feito a diferença? O senhor, como profissional, aí tem sentido que isso tem contribuído, doutor? Com certeza. A gente vê ano após ano, né, as campanhas ganhando força, ganhando mais espaço na mídia de maneira geral. Muito bem. Esse ano foram campanhas bem interessantes, assim, e a gente acaba vendo isso na prática, né, dos pacientes realmente procurando mais. E em novembro acaba dando um aumento, né, a gente acaba tendo um fluxo maior de pacientes no consultório para fazer rastreamento, né, que a gente chama de diagnóstico precoce de doença de próstata. Mas ao longo do ano a gente percebe também como vai aumentando cada vez mais os homens que vão procurando o urologista para fazer os exames de prevenção. De prevenção mesmo. Uhum. Doutor, é amplamente divulgado, e até eu falei aqui de dados aqui que buscamos na internet, que o diagnóstico precoce, ele aumenta a possibilidade de cura. O senhor acredita que essa divulgação tem auxiliado no sentido de convencer os homens a fazer exames preventivos, especialmente depois dos 40? Sim, como eu comentei, eu acredito que sim, eu acredito que as estratégias têm funcionado. Eu acho interessante que hoje em dia, quando eu vejo um paciente que vem no meu consultório e vem meio forçado, muitas vezes pela esposa, pela filha, pela mãe, isso é uma coisa que é muito interessante, como o papel da mulher, né, nessa parte da saúde do homem é muito relevante. A gente vê que muitas vezes os homens vêm trazidos pelas mulheres, né, sejam esposas, filhas, mães, a gente vê também. Isso eu acho muito legal de ver no consultório. E a maior resistência que eu vejo são nos homens que são mais velhos, né? Então, esses a gente não conseguiu mudar ainda. Às vezes é uma mentalidade um pouco mais difícil, né? Já nascer, às vezes, em outra época, com outros preconceitos, e são, às vezes, mais difíceis de mudar. Mas a gente tem trabalhado, assim, tem tentado. E os mais jovens já são mais abertos, assim, a gente pega pacientes mais jovens, né? Mais perto da casa, dos 40, 50 anos, eles já são muito mais flexíveis em relação à necessidade de fazer os exames e quais exames tem que fazer. Existe aquela grande preconceito sobre realizar o exame de toque retal, que muitos homens não querem fazer, mas a gente vê que está mudando. Eu só queria fazer um adendo pequeno aí a respeito da apresentação que a senhora fez ali a respeito das incidências de mortalidade de câncer. Por favor. Na verdade, aqueles dados não são de mortalidade, aqueles dados são de incidência de número de casos, de novos casos. Isso é. Tá. O principal câncer diagnosticado hoje em dia no Brasil é o câncer de pele não melanoma, né? Que são os cânceres de pele com menor potencial de agressividade, assim. E aí depois realmente vem câncer de mama nas mulheres e o câncer de próstata nos homens. Mortalidade são os tumores. Mortalidade principal é o câncer de pulmão. Mas aqueles dados ali são referentes a novos casos por ano. A novos casos. Doutor, voltando aqui um pouquinho, o câncer de pele, porque me coloca ali que é 31,3%. Por que esse número tão exorbitante em câncer de pele? Isso aumentou com o tempo? Tem algum estudo, algum diagnóstico do porquê isso? Olha, eu confesso para a senhora que, em referente a câncer de pele, me falta um pouco de conhecimento para abordar o tema com mais profundidade, né? Esses cânceres de pele que são referentes aí geralmente são câncer de não é bem o melanoma que é o câncer mais agressivo, são tumores menos agressivos. A impressão que eu tenho é que eles estão muito ligados à incidência de sol, né? A falta de fotoproteção e aumento de exposição ao sol. Então, acredito que seja essa a principal causa, mas
confesso que me falta um pouco de conhecimento profundo, assim, a respeito do tema. Não, tranquilo, é que me chamou a atenção, assim, né? Porque um percentual tão alto, né? Ele está... Chama atenção, com certeza. Chama atenção, né? Bom, agora no Outubro Rosa, nós abordamos aqui dentro do Outubro Rosa o tema envolvendo o câncer de mama. E veio conversar conosco pessoas que representam aqui na nossa cidade uma instituição que vamos chamar de apoio aos portadores de câncer, que é o Grato. E a minha pergunta para o senhor, dos seus pacientes aqui de Sapucaia, tem algum deles que o senhor sabe que frequenta o Grato? E continuando a pergunta, o senhor acha importante existir esse tipo de instituições de apoio a pessoas portadoras do câncer? Especificamente ao Grato, eu confesso para a senhora que acredito que não tem nenhum paciente meu que frequenta o grupo. Até confesso que me interessa o tema, até tentar me informar mais sobre o trabalho deles, até para poder referenciar os pacientes, que eu acho muito importante. E já entrando na segunda pergunta, sim, eu acho muito interessante, né, que esses grupos de apoio, de maneira geral, assim, eles exercem um trabalho muito legal, muito benéfico para os pacientes, tanto na maneira do paciente se sentir acolhido, né, e ter pessoas que estão vivendo a mesma coisa, ou já viveram a mesma coisa que ele se sente mais confortável, vê que tem um futuro é viável, é interessante, se sente mais acolhido, quanto dá uma estrutura, né, do que o paciente precisa fazer, prover, eventualmente, tratamentos e questão de suporte. Então, acho bastante interessante, sim, que existam esses grupos e parabenizo aí a iniciativa também. Então, eu vou pedir para o nosso pessoal do Grato aqui levar até o senhor esse material, porque eu já estive em algumas reuniões do Grato e, de fato, um grande número são mulheres. Né? Não sei se falta divulgação ou o quê, mas entendo também a importância de que os homens também se sintam acolhidos, que saiba que há pessoas dispostas a acolhê-los, a ajudá-los, a ouvi-los também. Então, já fica o compromisso do pessoal do Grato fazer uma visita para o senhor. Vão ser muito bem recebidos aqui na nossa clínica, com certeza. Então, tá bem, doutor. Eu quero agradecer aqui, só um minutinho, doutor, a gente já dá sequência, mas tem muita gente nos acompanhando. O assunto é interessante. As pessoas são muito ligadas. Então, quero, mais uma vez, dar boa noite para o Sandro, para a Mônica, o Batata, o Érico, o Afonso, o Adilson, a Débora, o João e a Marlene Couto, o Telmo. Eu não estou aqui, o computador está meio longe aqui, mas eu vi que tem muitas manifestações ali. O pessoal se manifestando, falando. O Afonso diz o seguinte, o doutor Pedro, acho que é uma... Deixa eu ver o que ele diz aqui. Vamos primeiro. Vamos lá. É uma pergunta que ele traz aqui, doutor, então eu já vou passar direto para o senhor. Doutor Pedro, o exame do PSA é suficiente ou apenas seria confiável para os homens com menos de 50 anos? Sobretudo para aqueles que não apresentem nenhum sintoma aparente ou mesmo qualquer situação anormal em relação ao trato urinário. Tenho dúvidas em relação à eficácia desse exame. O que o senhor nos diz? A princípio, assim, o que a gente tem da Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda que quando o homem comece a fazer o rastreamento, a gente pode depois conversar a respeito de critérios de idade e outros fatores de risco, mas que ele comece fazendo, sim, né, o seu exame de sangue e também o exame de toque retal. O exame de sangue, né, o PSA, ele tem por característica ser um exame bastante sensível. Então, que é uma coisa boa para exames de rastreamento. O que quer dizer isso? Ele dificilmente, é difícil que ele vai deixar passar algum paciente com essa doença, né? Mas ele não é um exame que carece de especificidade, ou seja, ele é um exame que é específico da próstata, mas não é específico de nenhuma doença de próstata. Então, qualquer alteração de próstata pode dar uma alteração de PSA. Então, a gente pode ter tanto crescimento benigno da próstata, que é uma outra doença muito prevalente entre homens a partir dos 50, 60 anos, infecções de próstata, trauma de próstata,
retenção urinária, cálculos renais, até a gente vê até pacientes que tiveram relações sexuais recentes, ejaculação, vão ter uma alteração no PSA. Então, depois de ter o PSA, a gente vai fazer um exame que é um pouco mais específico. Então, ou seja, os exames eles se complementam. O interessante é que realmente se faça os dois, né? Perdeu a voz ali, o doutor Pedro. Oi, tá me escutando agora? A senhora tá me escutando? Agora voltou de novo. Voltou, doutor. Tá. Não, então, realmente é interessante que a gente tenha os dois exames, porque eles têm características diferentes e se complementam, né? Na avaliação do homem. Então, assim, tem muitos pacientes que vêm e perguntam isso, mas o PSA é muito baixinho, preciso fazer o exame de toque. Eu falo, para a gente ficar totalmente seguro, né? É interessante que sim, eu já fiz mais de uma vez diagnóstico de câncer de próstata em pacientes com PSA normal. Não é o mais comum, tá? Realmente não é, mas eles falam que até 20% dos homens com câncer podem ter o PSA normal e alteração do toque retal. Então, a gente vê que realmente é importante, né, que a gente complemente a avaliação com os dois exames. Tenho mais uma pergunta aqui, doutor, do pessoal que está nos assistindo. Batata pergunta o seguinte: doutor, com que idade é recomendado fazer o exame preventivo? Diz ele. Não sei se é essa a palavra. Eu, por exemplo, estou com 34 anos. Já teria? Uhum. Não, a princípio, com 34 anos, não tem necessidade ainda, né? Ele tá jovem ainda para começar a fazer o rastreamento. A recomendação principal, assim, é que a gente faça o exame de rastreamento com homens a partir de 50 anos. Deveriam fazer os exames com mais frequência anualmente. Existem alguns fatores de... Oi? Não, pode seguir. Existem alguns fatores de risco que fazem com que a gente puxe esses exames um pouquinho mais cedo, a partir dos 45 anos. Esses fatores de risco são basicamente história familiar, né? Basicamente primeiro grau, pais ou irmãos com doença com histórico de câncer de próstata, ou então pacientes da raça negra, né? Pacientes da raça negra têm um risco um pouco maior de começar com a doença mais jovem e de maneira mais agressiva. Então, de maneira geral, a gente também começa esses exames um pouco mais cedo. Isso não é uma recomendação, né? Não necessariamente é uma regra. Tem pacientes que nos procuram, às vezes, a partir dos 40 anos, já pedindo para fazer exames, e eu não vejo problema, assim, a gente começar já. Até porque isso é uma coisa que tem, assim, uma certa variabilidade até entre país para país, sociedade para sociedade, eles têm recomendações diferentes. Mas na nossa sociedade aqui a recomendação é essa, assim, de maneira geral, a partir de 50 anos e de pacientes com fatores de risco, geralmente a partir dos 45 anos. Era a pergunta que eu ia lhe fazer, mas o senhor já respondeu, tendo histórico familiar, esse acompanhamento, esse exame teria que ser feito antes dos 40, mas o senhor já complementou ali, acho que ficou bem claro. Entre 45 e 40 anos, 40 anos, assim, paciente com história familiar, assim, a gente já pode começar, né? Não, às vezes tem algumas recomendações em sociedades que falam que se o paciente fizer um PSA perto dos 40 anos e ele estiver abaixo de 1, pode começar um pouquinho mais tarde. Mas é interessante que a partir dos 40 anos o homem já procure um urologista para pegar essas orientações, né? De quando começar, do que começar, se a gente estratificar algum possível fator de risco para outras doenças, até não é só próstata, né? A gente tem outras coisas que podem acontecer. Interessante essa informação que o senhor nos trouxe ali, da questão de quem é da raça negra. Eu não tinha esse conhecimento que tem mais propenso ao câncer de próstata. De fato, eu não tinha esse conhecimento. E não sei se quem está nos acompanhando também tinha, mas é interessante a gente ter esses conhecimentos. Ainda estão nos acompanhando a Loreni, a Gidiane, a Sônia, o Renato, a Marinesa. Obrigado. O Gerson, a Janice, obrigado por estarem aí conosco e tenho certeza que vocês estão, como eu aqui, encantados com esse tema. E eu vou mais uma pergunta, então, para o senhor agora. Naquele momento, o paciente vai até seu consultório, faz os exames e o senhor dá a notícia. Tem câncer de próstata. Qual é o primeiro passo que ele irá fazer para começar o tratamento? Chegou ali, recebe... Eu digo que receber uma notícia que tem câncer é quase uma bomba em cima da gente, né? Pelo menos, eu acho que a gente também cria esse preconceito, né, doutor? De tanto ouvir câncer mata, câncer e tal. E muitas vezes já
tá ali, foi comentado que se fizer logo no início, tomar conhecimento logo no início, tem como curar. Mas esse paciente chegou lá, o doutor Pedro diz, seus exames deu câncer de próstata. E agora o senhor precisa fazer o que que ele tem que começar a fazer? Primeiro, como a senhora falou, frisou bem, né? É uma notícia muito delicada da gente passar para uma pessoa, para uma família, né? Mas os pacientes está acompanhado dos familiares, então, primeiro é ter muita sensibilidade, né? E se botar na pele daquela pessoa que está escutando a notícia, porque a gente pode ver as mais variadas reações, né? Cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente. E a gente vê isso, assim, na prática, né? Como cada pessoa, às vezes, reage de maneira diferente. Então, essa maneira que a gente dá notícia, às vezes, já vai deixar o paciente mais ou menos ansioso, mais ou menos nervoso, né? E mais propenso ou não a realizar o tratamento. De maneira geral, quando a gente faz o diagnóstico de uma doença oncológica, né? De um câncer, a gente faz inicialmente a gente tem que fazer o que a gente chama de estadiamento. Né? Estadiamento é assim, a gente vê qual é o grau que aquela doença já tá ocupando, né? Qual é o estágio da doença, se ela já é uma doença que ainda está bem localizada, se ela já é uma doença que pode ter crescido no espaço do órgão, ou se ela pode ser uma doença que já está em outros órgãos, né? Isso é que a gente chama de estadiamento. Então, o câncer de próstata tem alguns exames específicos que a gente faz para estadiamento, né? Tanto o próprio PSA, né, que a gente faz no diagnóstico, ele já mais ou menos serve para nos dar uma ideia da agressividade e da carga da doença. E depois a gente vai solicitar, dependendo um pouquinho qual é o grau da doença na biópsia, né? A gente diagnostica o câncer de próstata através de uma biópsia de próstata, que ela é feita guiado por ecografia, geralmente. A gente faz a biópsia, dependendo do grau da biópsia, do PSA, a gente vai estratificar aquele paciente num determinado risco, e aí vai ter que fazer determinados exames para ver se essa doença já está localizada na próstata ainda, ou se eventualmente, o que é cada vez mais incomum, até devido aos exames de rastreamento precoce, né, se a doença eventualmente já está espalhada para outros órgãos. Isso vai mudar radicalmente, né, qual é o tratamento que a gente vai poder oferecer para o nosso paciente. Então, o estadiamento é o primeiro momento, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente faz o diagnóstico. Eu sei que o senhor já respondeu, doutor, mas eu acredito que o Telmo Rogério não acompanhou isso aqui. Então, se o senhor puder reforçar, qual é a pergunta dele? O exame de sangue é 100% seguro para diagnosticar o câncer de próstata? Não, não é 100% seguro. Ele é um exame, como eu falei, um exame bastante sensível, né, para diagnosticar o câncer de próstata. De maneira geral, sensível quer dizer que ele tem uma quantidade grande de falso positivo, ou seja, depois que vem o exame alterado, a gente tem que tentar ver qual é o motivo da alteração deles. Mas ele não é 100% seguro. Como eu falei, existem algumas estatísticas que falam que até 20% dos tumores podem ser diagnosticados com um PSA normal, né, só através de alterações no toque retal. Então, de maneira geral, não, ele não é um exame 100% seguro, né? O ideal é que se faça, né, pelo menos inicialmente, assim, o exame de toque junto, né, para a gente ficar mais seguro, né? E geralmente a gente tem uma segurança bem grande. Então, é isso, Telmo Rogério, a tua pergunta, o doutor já tinha falado antes, mas é importante, eu entendo que também é reforçar isso, doutor, porque tem muito preconceito, em especial que nós falávamos antes, das pessoas acima de 40, 50 anos. Eu não vou fazer porque eu não vou fazer exame de toque, né? Existe ainda muito preconceito isso no homem, né? Sim, e acha, vou fazer um exame de sangue, se deu, deu, se não deu, é porque está tudo certo. Sim, como eu falei, assim, tem sido menos comum, mas eu ainda vejo alguns pacientes, a gente recebe alguns pacientes que chegam e falam, só quero fazer o exame de sangue, não vou fazer o exame de toque. A gente tenta conversar, né, explicar para o paciente, mas em último ponto, né, ponto de vista é o desejo do paciente, Claro. A gente tem que respeitar também uma vontade dele. Mas a gente sempre tenta explicar que o ideal é que sim, que se faça os dois, né, que vai ser um rastreamento melhor, vai dar uma segurança melhor se a gente complementar, né, os dois métodos daí. Perfeito, doutor. A medicina, a ciência, ela evoluiu muito nos últimos tempos. E a minha pergunta é em cima disso.
Gostaria, então, que o senhor explicasse quais os tipos de tratamento, e tendo em vista a evolução da medicina, há também a possibilidade de tipo de tratamento para ocorrer menos efeitos colaterais. A gente sabe que, alguns anos atrás, os efeitos colaterais eram, diante do tratamento feito, era terrível. Hoje, com a evolução da medicina, nós temos tratamentos eficazes e que não causam tanto efeito colateral, doutor? Sim, de maneira geral, sim. Acho que as técnicas de tratamento, de maneira geral, elas vêm evoluindo de maneira interessante, né? Basicamente, quando a gente faz o diagnóstico de um paciente que está com uma doença só localizada na próstata, a gente tem duas modalidades de tratamento, né? Que a gente pode ou fazer uma cirurgia nesse paciente, retirar a próstata com todo o foco do tumor, né? Eventualmente tirar os linfonodos da região para fazer um estadiamento mais interessante, ou a gente tem radioterapia. Do ponto de vista, as duas modalidades de tratamento, elas têm evoluído, tanto a cirurgia, né? A técnica cirúrgica tem que se refinar, a gente percebe um refinamento. Hoje em dia, grande parte das cirurgias de prostatectomia radical, que é a cirurgia para câncer de próstata, principalmente quando a gente vai ver, assim, na rede pública, infelizmente, ainda não, mas na rede privada, muitas vezes a gente vê que já tem cada vez mais a cirurgia por robô, né? A gente tem a cirurgia robótica, que é uma ferramenta bem interessante para tratamento desses pacientes quando vão fazer cirurgia, mas também a radioterapia, né? As máquinas de radioterapia têm ficado sendo cada vez melhores do ponto de vista de tentar focar a radiação o máximo possível na próstata e diminuir a lesão dos órgãos adjacentes. Então, sim, a gente vê tratamentos mais eficientes, né, com menos efeitos colaterais. Doutor, tem duas pessoas aqui perguntando. O Bellini Martins pergunta o seguinte. Primeiro, ele diz boa noite, esse tema muito importante para nós homens. Aí ele pergunta, então, doutor, o câncer de próstata é específico? Ou seja, tem diferença de tipo? Quando a gente fala em câncer de próstata, mais de 90% das vezes ele é o mesmo tipo tipo de alteração celular, né, que a gente é o adenocarcinoma de próstata. Basicamente, quando a gente fala em câncer de próstata, é esse tipo. Mas dentro desse tipo existem vários graus de agressividade, né? Então, existem doenças de baixo risco, de médio risco, de alto risco. Isso vai ser determinado na biópsia através da diferenciação celular. Mas o tipo de câncer é basicamente o mesmo, né? Quando a gente fala em câncer de próstata, basicamente é um subtipo de tecido que a gente chama de adenocarcinoma. Mas dentro desse adenocarcinoma existem diferentes graus de agressividade. E vão sim, né? Vão ter repercussões bem importantes no tratamento e na sobrevida de maneira geral desses pacientes. Certo. E a Marinês faz a seguinte pergunta. Qual é o percentual de cura no câncer de próstata e quais os sintomas iniciais do câncer de próstata? Essa é uma pergunta muito interessante, gostei muito, principalmente da segunda parte da pergunta. Em relação à chance de cura, vai depender do estágio da doença, né? Se a gente fizer o diagnóstico no estágio inicial, a chance de cura, de maneira globalmente, é acima de 90%, né? Óbvio, se a gente já não fizer o diagnóstico antes de a doença se espalhar, isso aí já cai drasticamente, infelizmente. Em relação aos sintomas, né? Essa pergunta é muito interessante. É justamente porque doenças iniciais não dão sintomas que a gente tem que fazer o rastreamento. De maneira geral, se a gente pega um paciente com câncer de próstata e esse paciente já está com sintomas, a gente já tem uma grande chance de estar lidando com uma doença mais avançada. E aí sim, né, a chance de cura vai cair bastante. Então, é por esse motivo que a gente fala que os pacientes assintomáticos, né, sem sintomas, devem fazer a avaliação anual, para a gente conseguir diagnosticar essa doença antes dela dar sintomas. Se o paciente for ter sintomas, ele pode ter sintomas tanto da doença local, e geralmente são sintomas urinários, né? Dificuldade de urinar, jato urinário fraco, ter que urinar muito seguido, eventualmente sangramento na urina, ou já sintomas de doença avançada, daí geralmente são já o câncer de próstata, de maneira geral, quando ele se espalha para outros órgãos, ele dá doença nos ossos, né?
Então, o paciente vai ter dores ósseas, dores nas pernas, no fêmur, dor no lombar, dor no quadril. Esses são sintomas de doença, infelizmente, bastante avançados. Sumiu a sua voz de novo, doutor. Não, eu estava falando que esses sintomas de dor lombar geralmente são sintomas de doença bastante avançada. Eu acho que é importante também a gente dividir que nem todos os pacientes que têm esses sintomas urinários, principalmente, eles vão ter câncer de próstata. A grande maioria não tem. Existe uma doença que é bastante prevalente, até mais que o câncer, que é a hiperplasia benigna da próstata. A hiperplasia benigna da próstata, ela é um crescimento do tecido da próstata, mas que não é um câncer. A próstata simplesmente ela aumenta de tamanho. Por aumentar de tamanho, ela começa a comprimir o canal da urina e o paciente vai começar a ter dificuldade de urinar. Isso não é uma doença maligna, isso é uma doença benigna, também com vários tipos de tratamento. Então, essas duas doenças, elas muitas vezes se confundem na cabeça do homem, né? Às vezes já é um certo temor, mas próstata aumentada não é câncer, né? Próstata aumentada geralmente é uma doença benigna. De novo sumiu a sua voz. Não, o que eu queria dizer é que o aumento benigno da próstata também causa sintomas e não pode ser confundido com câncer de próstata, que é uma doença bem mais agressiva. Perfeito. Doutor, o pessoal está lhe acompanhando, pelo jeito está amando essa nossa conversa. O Renato Freitas faz a seguinte pergunta. Para os homens, existe alguma prevenção antes da doença? Tipo alimentação, sedentarismo, entre outros fatores. Tem alguma coisa que eles possam prevenir para não ter o câncer de próstata? Olha, não especificamente não tem nada, tá? Até agora a gente não conseguiu achar um tratamento mais específico para prevenção de câncer de próstata. Mas a gente sabe, assim, que de maneira geral, sedentarismo, má alimentação, aumento de gordura corporal, sendo metabólica, elas podem ter um risco um pouquinho maior da doença. E não só da doença próstata, né? De maneira geral, todas as doenças. E também o paciente que faz o diagnóstico e tem alguma doença associada, geralmente o tratamento ele é mais difícil e tem menos efeitos. Mas, assim, antigamente se achava que talvez o tomate, né, o licopeno, poderia eventualmente causar um benefício. Não foi provado. Vitamina E também não foi provado. Várias coisas que se tentou provar algum benefício específico na prevenção, né, ou seja, de não ter o câncer, infelizmente não. A única estratégia que a gente realmente tem é o diagnóstico precoce, né, é o rastreamento. Tem uma pergunta aqui do Telmo, ele pergunta, doutor, essa cirurgia que o senhor se referiu é feita pelo SUS? Não, o SUS, ele faz a cirurgia para câncer de próstata, né, de maneira bastante frequente, assim, bastante comum, uma cirurgia muito realizada em hospitais que fazem oncologia, né. Já a questão da cirurgia do robô já é bem infrequente, né, a princípio não, assim, não cobre essa cirurgia para o robô. Mas é importante saber que estando nas mãos de um bom urologista, né, do urologista experiente, que seja acostumado a fazer essa cirurgia, o robô ele não é essencial, né? Ele é uma ferramenta interessante, mas ele não é essencial. Um bom urologista acostumado a fazer uma cirurgia radical aberta, ele vai ter tanta chance de curar o paciente quanto um cirurgião robótico. O mais importante é o cirurgião ou urologista. O robô ele é só uma ferramenta, né? Então, não vá achando que vai ser totalmente necessário fazer a cirurgia com robô, não é. A gente até poderia ficar aí há bastante tempo discutindo os benefícios de cada técnica, isso é uma coisa que até não está tão comprovada, às vezes, se a gente for ver, mas o mais importante na minha opinião, é o médico, né? O médico que está tratando aquele paciente, se ele é um bom cirurgião aberto, ele vai fazer uma boa cirurgia aberta, se ele é um bom cirurgião robótico, vai fazer uma boa cirurgia robótica. Não é fundamental a ferramenta, sim fazer o tratamento com um bom médico. Perfeito, doutor. Bom, após o tratamento, a cirurgia, o paciente ficou curado. O paciente foi lá, ele procurou, tinha problema, ficou curado. Como é a vida depois disso? Ele precisa ter ainda algum tipo de cuidado?
ele precisa continuar fazendo algum tipo de acompanhamento? E qual é o tempo desse acompanhamento, doutor? Sim, o paciente pós-cirurgia, ele vai fazer acompanhamento por um período bastante longo. De maneira bem específica do câncer de próstata, a gente controla pelo mesmo exame que a gente faz o rastreamento, que é o PSA. O PSA é um marcador até melhor de cura do que uma ferramenta de diagnóstico. Então, é um marcador bem interessante para a gente ver a cura. De maneira geral, quando o paciente faz a cirurgia de câncer, a gente vê um PSA baixar bastante, né? O PSA vai para quase zero, nunca vai a zero, mas ele vai muito próximo disso. E a gente vai acompanhando através desse exame, né? Eventualmente alguns outros exames, mas para controle da doença a gente vai acompanhando pelo PSA. Em câncer, de maneira geral, a gente considera que o paciente está curado depois de 5 anos. Mas o câncer de próstata não tem um tempo muito bem estabelecido, porque a gente sabe que existem doenças que crescem muito lentamente. Então, a tendência do paciente que faz cirurgia de câncer é ficar seguindo por um tempo bem mais longo. Óbvio, nos 2, 3 primeiros anos ele vai seguir com uma frequência maior, depois a gente vai espaçando, né? Depois do 5º ano, geralmente o paciente faz fazendo uma visita anual com PSA já é o suficiente. Mas ele tem sim que fazer o seu segmento da pós-cirurgia. Perfeito. Doutor, eu não sei quanto tempo ainda o senhor tem aqui para ficar conosco, porque a minha assessoria já tinha me falado que o senhor não iria conseguir ficar até às 20 horas. E eu só gostaria de saber o tempo que ainda você vai ficar conosco, que tem várias perguntas aqui para mim saber o que é mais relevante lhe perguntar. Sim, eu tenho mais ou menos uns 5 minutos ainda para ficar. Como o tempo passa rápido, quando a conversa está boa, né? Rápido, quando eu olhei agora no relógio, já são 15 para as 8. Muito rápido. Bom, então depois eu faço a pergunta aqui que estão me perguntando, mas eu gostaria, então, de ver com o senhor uma pergunta que coloca o seguinte: em alguns casos de câncer, eles podem ser hereditários, correto? Sim. Mas ainda assim, além dos exames preventivos, existe algum cuidado que seria importante destacar para diminuir a chance de desenvolver essa doença? No câncer de próstata, a gente não tem assim, um fator comportamental tão importante como a gente vê em outros. Por exemplo, a gente vê o câncer de pulmão extremamente ligado ao cigarro, né? Certo. Ou até quando a gente vê, por exemplo, o câncer de fígado com bebida alcoólica, e até no trato, puxando para a urologia, o câncer de bexiga também está extremamente ligado ao hábito de fumar, né, ao tabagismo. Quase tão ligado quanto o câncer de pulmão, por incrível que pareça. No câncer de próstata, não existe assim um fator comportamental tão impactante, né, quanto nessas outras doenças. Tem alguns trabalhos que linkam mais assim, a questão da obesidade com um risco um pouco maior de câncer de próstata. Mas não é uma relação tão forte assim quanto a história familiar ou a raça, né, que a gente já tinha comentado previamente. Uhum. Então, de maneira geral, assim, não tem nada mais específico, né? Óbvio, fazer exercícios físicos, uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono, vai trazer uma saúde melhor de maneira geral e, sim, vai diminuir, sim, a chance de a pessoa desenvolver um tumor de maneira geral, inclusive um câncer de próstata, né? Mas não é aquela questão tão incisiva quando a gente vê em outros tipos de doença maligna, né? Interessante a sua colocação ali, eu também não tinha esse conhecimento, e acredito que muitos também não, de que câncer na bexiga também tem a ver com o cigarro. Muito, muito. Não é a totalidade, mas assim, a gente vê muito, assim, quase a totalidade está ligada ao tabagismo, tanto ativo quanto eventualmente até passivo, né? Então, é uma relação muito, muito frequente o cigarro com câncer de bexiga, infelizmente. Bom, se é passivo também, meu marido não vai mais poder fumar nem perto de mim, né? Já não deixo fumar dentro de casa, mas ainda fuma quando estou por próximo. Não vai mais ter. E mulheres, não deixem, se você, não é você que fuma, é seu marido, olha o que o doutor diz. Mesmo o passivo pode desenvolver esse câncer por causa do tabagismo, por causa aí do veneno contido no cigarro. Então, vamos ficar atentas.
Então, aqui para a gente ir encerrando, eu vou lhe fazer uma última pergunta e depois eu deixo o senhor para as considerações finais. O que me colocaram aqui? Que quando se toma conhecimento do câncer de próstata, na realidade, quando se percebe, é porque ele já está muito evoluído. Então, para prevenção, para ter certeza que não tem ou que está iniciando, é só fazendo os exames. Mas, no momento que eu detecto uma normalidade no meu corpo, isso significa que já é uma evolução? Isso vamos dizer assim, é 100% isso? Ou começa a detectar ali que estou com um problema na urina, sangramento? Isso não significa que ele já está evoluído, que ele já está num patamar onde eu não tenha mais recuperação de cura? Justamente como a gente tem uma outra doença que é benigna, que causa esses sintomas também, a maioria dos pacientes que vai ter algum sintoma urinário, ele não vai ter câncer, ele vai ter uma doença benigna. Então, também é importante, a gente não quer assustar ninguém, né? Que o paciente que por algum motivo está urinando mal, necessariamente ele vai ter uma câncer de próstata. Não é isso. Então, muitas vezes o paciente não tem nenhuma doença maligna, tem uma doença benigna que é passível de tratamento, como também o câncer, né, na grande maior parte dos casos. Agora, se a gente está diante de um paciente que sim, tem o câncer e já está com sintomas, esse paciente, infelizmente, tem uma tendência já a ter uma doença mais agressiva, né? Mas não quer dizer que só porque ele tem os sintomas que ele vai ter a doença maligna. Muitas vezes ele não vai. O primeiro passo, né, se identificou algum sintoma, é procurar o médico para fazer esse diagnóstico diferencial, né? A gente tem muitas ferramentas aí, o exame físico, a conversa, os exames complementares para tentar ver se esse paciente tem uma doença benigna, que é a maior parte dos casos, ou se ele tem, né, uma doença maligna. Perfeito, doutor. Mais uma vez, obrigado por o senhor ter aceitado o convite, por ter estado aqui conosco, por trazer tantas informações. Eu mesma aqui saio daqui com informações que eu não tinha. Mas eu quero abrir um espaço para o senhor para deixar a sua mensagem final. O que o senhor deixaria para quem nos acompanhou nesse momento, para quem vai ainda nos assistir? Qual é a sua mensagem como médico para os homens? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né? Agradecer o convite, né, da senhora que me convidou, da sua assessora Aline também, que me fez o convite pessoalmente, né? Fiquei muito feliz quando eu recebi. Fiz um esforço para estar aqui, que bom que eu consegui. Verdade. E assim, eu parabenizo, né, essas iniciativas de levar mais informação para a população de maneira geral, não só nesse tema, como todos os outros, assim. Depois eu, acompanhando os temas do seu programa, achei vários muito interessantes, assim, então você dá os parabéns. Muito obrigada. E eu acho que esse é um tema bastante relevante, né? É importante que a gente desmistifique ele, converse sobre ele, e os homens entendam que eles têm muitas condições de diagnóstico, tratamento, em lugares que eles vão ser bem acolhidos para fazer os seus exames. E eu queria me deixar disponível, né? Sempre que a senhora tiver alguma dúvida, ou alguém tiver alguma dúvida, que pode nos contatar. A gente está aqui no Centro Médico em Sapucaia, que tem uma equipe bem ampla de médicos, e vários serviços aí que vamos estar sempre de braços abertos para acolher todos que precisarem. Muito obrigado. O Centro Médico de Sapucaia diz o seguinte, doutor Pedro. Doutor Pedro, parabéns pelos esclarecimentos, sempre muito esclarecedor. Excelente profissional. Gratidão por tê-lo em nossa equipe. Então, está aí o reconhecimento também do seu trabalho junto ao centro médico ali. E, com certeza, esses esclarecimentos, doutor, eles vão fazer a diferença para muitas pessoas. Então, muito obrigado e uma boa noite para o senhor. Obrigado, boa noite. Eu fico sempre à disposição aí. Um abraço para todos aí. Obrigado. Tchau. Tchau. Então, assim, se você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria ainda de fazer, põe ali nos comentários, questione, pergunte, e que a gente vai atrás
voltamos a conversar com o Dr. Pedro, ou vamos atrás de outro profissional que possa responder a sua pergunta. E, lembrando, você gostaria de algum assunto, de algum tema que não tratamos ainda aqui e que você acha que é relevante para a nossa comunidade? Então, dê a sua sugestão, traga a sua ideia, porque esse momento, esse programa é para isso. É para a gente trazer informações e esclarecimento e discutir assuntos de relevância para as pessoas, para a nossa comunidade. Tenho certeza que você que nos acompanhou gostou muito, porque foi muito esclarecedor. Mais uma vez, a nossa gratidão ao Dr. Pedro por ter aceitado o convite e ter estado aqui conosco, mesmo com todos os seus compromissos, se disponibilizou desse tempo para estar aqui conosco. Para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado, nossa gratidão. Compartilhe, faça com que essas informações cheguem ao maior número de pessoas que gostariam de ter a informação que você obteve hoje. Uma boa noite, que Deus nos abençoe e que tenhamos uma nova semana com muita energia positiva, com muita vibração de luz e bênçãos. Fiquem com Deus e até quinta-feira.